Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Povo querido da Rede Imaculada, nossas coligadas, Rede Imaculada, Cultura de Paracuru, educadora de São João do Ivaí, difusora de Mirassol do Oeste, Ressurreição Sobral do Ceará, e todos aqueles que estão nos ouvindo pela web rádio, os que estão nos ouvindo em Taguatinga, Brasília, Distrito Federal, cidades do entorno, cidades satélites, a todos vocês, meus queridos, um grande abraço e a bênção de Deus sobre vocês. Bondoso Deus, abençoa cada um dos teus filhos, tuas filhas, cada um que estão nos ouvindo neste momento, acompanhando o estudo da tua palavra. Dá, Senhor, a tua paz, a tua serenidade, firmeza. Dá, Senhor, a tua segurança, sabedoria. Conduz, Senhor, cada um no dia de hoje e na vida. Abençoe as famílias, cuida de nós, por amor ao teu nome. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, minhas queridas, vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje é vez de estudarmos os milagres, realização de milagres pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus realizou vários milagres bem diferentes uns dos outros. Nós fizemos o primeiro estudo sobre parábolas, depois fizemos estudo sobre ensino. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre milagres do Senhor Jesus. Tudo isto está dentro do Sermão do Monte. Nós estamos ainda estudando e falando sobre o Sermão do Monte. E qual é a nossa tarefa hoje? Hoje nós temos alguns milagres, ou sejam, 5, 6 milagres diferentes que Jesus realizou no início do seu ministério. Logo que ele desceu do monte, encerrando a parte teórica, a parte de ensino da palavra, ele deu andamento, ou seja, ele colocou em prática tudo quanto ele ensinou naquelas várias horas de estudo com ele. Então a multidão que estava ali ouvindo Jesus Cristo, agora desce ao encontro de outras multidões. Então já se estava ali no pé do monte, multidões, ou seja, grupos bem grandes vindo de várias cidades e que estavam ali para aprender. Agora, o Senhor Jesus vai praticar aquilo que ele ensinou. Ele deu a teoria e agora vai dar a prática. Isto é importantíssimo, porque nós podemos ver um Deus que fala e em seguida um Deus que cumpre o que falou. Um Deus que promete e um Deus que cumpre a sua promessa. Um Deus que manifesta em palavra e em poder. Esta é a oportunidade que nós temos hoje de estudar esses milagres. Ressaltar a importância de cada um deles, como foi feito, para que foi feito, para nos fortalecermos na vida cristã e na fé, na prática do amor, na certeza da obediência a Deus, porque obedecer a Deus é tudo o que ele precisa. Na gratidão a ele, para que ele, livre, possa nos atender. E certamente, se nós dermos a ele esta liberdade, com certeza ele vai agir fortemente a nosso favor e continuamente. Quando se fala em milagre, nós pensamos numa coisa assim extraordinária. Mas às vezes a coisa extraordinária é possível com muito esforço pelo ser humano ou pela natureza. Nada disto consiste em milagre. Milagre para refrescar a nossa memória e nos fortalecer no conhecimento, no relacionamento com Deus, é todo ato de Deus. Todo ato de Deus consiste em milagre. Então, milagre é um ato de Deus. Qualquer outro acontecimento, fenômeno, qualquer outra conquista pode ser grandiosa,
mas jamais será um milagre, porque milagre é um ato de Deus. Então vamos ver o que fez Jesus Cristo para que, vendo isto, entendamos que foi um ato poderoso de Deus, revelado por Jesus Cristo ou executado por Jesus Cristo, imagem de Deus, vivo entre nós, e assim atestar a sua divindade, a sua condição de Deus, Filho de Deus. Vamos então? Qual será então o nosso texto e, de acordo com o texto, o desdobramento dos milagres? O texto que nós temos hoje está em Mateus 8, que é o Sermão do Monte, final do Sermão do Monte, capítulo de 1 a 17. Nós vamos ler todo o texto. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados à minha ordem. E digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo, faz isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas. Ficarão no exterior, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e te seja feito assim como creste. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos imundos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse é o texto que nós vamos utilizar para o estudo de hoje. Você notou que teve um milagre diferente do outro, diferente do outro, diferente do outro. Qual foi o primeiro milagre? Um leproso se apresentou a Jesus e disse a ele: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me tornar limpo, puro. Qual foi o segundo milagre? Jesus entrando em Cafarnaum
encontrou um militar. Centurião é o comandante de 100 soldados, que clamava pelo seu servo. Quem sabe o cozinheiro dele, o zelador da casa dele, que estava paralítico, com febre, enfermo. Qual foi o terceiro milagre? Jesus chega na casa de Pedro, encontra acamada a sogra de Pedro, toca na mão dela e ela se livra da doença, fica curada. Imediatamente se levanta e passa a servir a Jesus e servir a todos que estão na casa. Qual foi o outro milagre? Quando Jesus desceu, ele encontrou no meio da multidão algumas pessoas possessas de espíritos imundos. Pela sua palavra e com a sua autoridade e poder, ele expulsa estes espíritos imundos, espíritos satânicos, diabólicos. As pessoas ficam livres, libertas da possessão demoníaca. Qual foi o quinto milagre? Ele curou de várias enfermidades muitos outros doentes. Então nós temos aí uma série de 5 tipos de milagres diferentes. Vamos pensar sobre esse poder de Deus manifesto pelo Senhor Jesus nessas condições. 5 milagres diferentes. Nós vamos ter agora uma música que o nosso companheiro já tem pronta ali para nós. E logo em seguida nós voltaremos para refletir sobre esse texto. Um grande abraço, meus queridos. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura, para ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ser escravo de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilhe a tua
fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei ser bem claro, o meu reino é diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito mais raro de juntar o disperso, o meu Pai tem por lei. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, do meu Pai a vontade, eu cumpri passo a passo, foi pra isso que eu vim. Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso, eu mantive o meu sim. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fui além das fronteiras, espalhei boa nova, todos filhos de Deus. Vida, não se deixe nas beiras
Quem quiser maior prova, venha ser um dos meus. Por onde formos também nós, que brilhe a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. Que o pão da vida nos revigore no nosso sim. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Estamos de volta e aproveitamos para mandar um grande abraço e o nosso agradecimento sincero para os nossos companheiros que trabalham nas rádios coligadas, aqueles que estão na luta diária para fazer este programa e toda a programação da Rede Imaculada chegar até os seus lares, até os seus ouvidos. São bênçãos de Deus para todos vocês. E eles são os intermediários que trabalham, que lutam para fazer chegar essa programação até você. Todos os nossos queridos da Cultura de Paracuru, Educadora de São João do Ivaí, Difusora de Mirassol, Ressurreição de Sobral e também os que estão na web rádio, que estão propagando toda a programação da Rede Imaculada. Para vocês, meus queridos, e também para aqueles que são nossos companheiros aqui na Rede Imaculada em Taguatinga, Brasília, um grande abraço para todos eles, um abraço para todos que estão nos ajudando nessa missão de evangelizar, tornar conhecida a palavra de Deus, que traz poder, graça, misericórdia e amor, nos liberta, transforma e nos dá vida nova no poder do sangue do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, no cumprimento da palavra. Quanta coisa boa nós podemos trazer para vocês nesta programação. E assim vamos. A história bíblica, relatada por Mateus, registra 5 milagres diferentes. Cura da lepra, cura da paralisia, cura da infecção interna com febre, cura de várias enfermidades e libertação espiritual. Isso nós vimos no texto. Está registrado, é a verdade de Deus para o nosso conforto. O Senhor Jesus realizou esses milagres em cumprimento às promessas de Deus. Ele foi enviado para levar sobre si as nossas enfermidades e curar nossas doenças, nos libertando do pecado, do inferno, do inimigo, nos dando vida plena e eterna, vida além da carne, vida espiritual. Ele veio para isto. O profeta Isaías declara assim, e ele está agora cumprindo esta profecia escrita por Isaías, dada por Deus. Ele está assim cumprindo. Ele fez recomendações e orientou a cada pessoa que recebeu o milagre apresentar-se ao sacerdote, fazer a oferta, manifestar a fé, dar o testemunho, prestar serviços aos escolhidos de Deus, demonstrar gratidão e obedecer a Deus. Esta é outra verdade que nós encontramos no texto. A cada uma das pessoas curadas, libertadas, transformadas, o Senhor Jesus passou uma tarefa, passou uma missão. A primeira missão foi para o leproso. E a missão dele foi ficar calado, porque a hora não era de falar. O Senhor Jesus ainda estava em pleno ministério, começando o ministério, e ele precisava fazer esse trabalho sem publicação. Então, a este, Jesus Cristo disse: cale a tua boca, não conte para ninguém, até que chegue a hora. Para nós hoje,
Jesus Cristo está dizendo: fale, seja minha testemunha, proclame a palavra do Senhor, ensine, leve esta mensagem, evangelize o mundo. Mas ele disse para aquele leproso: vai à igreja, mostre ao sacerdote, para que ele te dê uma declaração escrita que você está curado, para que você volte à sua família e à sua comunidade, volte à sociedade, e você dê a sua oferta de gratidão a Deus. E é para dar a oferta lá no templo. Isto foi ensinado. Nós precisamos manifestar gratidão e fazermos nossas ofertas como sinal de gratidão no templo do Senhor, para a igreja do Senhor, para a obra do Senhor. Esta é uma grande lição que o Senhor Jesus nos ensina com o primeiro milagre que ele realiza ali no Sermão do Monte. Para a segunda pessoa, o soldado, o militar, o que ele diz para o militar? Ele diz: eu vou lá tratar o seu servo. E o militar diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor, com toda santidade, visite a casa de um militar, acostumado a coisas estranhas. Então, eu só quero que o Senhor dê uma palavra. O meu servo vai ser curado, porque eu reconheço que o Senhor é Deus, que o Senhor tem o poder de Deus, e que o Senhor pode fazer isto, e eu não tenho outro recurso para salvar aquele meu servo, que é tão querido, que me serve tão bem. Então, Jesus Cristo, olhando para a intercessão daquele militar, um chefe de família, um chefe de serviço, intercedendo pelo funcionário, ele diz: certamente, e olha que você demonstrou agora uma fé tamanha, que é incomparável a qualquer pessoa que demonstre ou que tenha demonstrado fé em toda essa região. Você é quem mais demonstrou fé. E eu quero agora que você vá. E vai ser feito segundo a tua fé, segundo a tua palavra. Você disse que uma palavra minha curaria o teu servo. Então vá, ele está curado. E na mesma hora, aquele rapaz ficou curado. Se nós seguirmos a leitura um pouco mais, nós vamos verificar que quando aquele centurião chegou na casa dele, o rapaz estava curado. E ele fez questão de perguntar a que horas ele se sentiu curado. E conferindo a hora que eles disseram, o rapaz foi curado em tal momento. Ele conferiu e disse: foi exatamente na hora que o Senhor Jesus disse que ele estava curado. Então, o terceiro, a sogra de Pedro. Ela estava acamada, enferma, porque a enfermidade é diferente da doença. A enfermidade é um mal físico, e esse mal físico causa lesões, causa ataques. E nesse ataque, o organismo reage para dominar essa parte atacada. E esta reação é a febre. Então, febre é uma reação do organismo. E se ela estava com febre, ela tinha infecção. Alguma coisa estava infeccionada naquela mulher. Então, uma senhora de idade, acamada, com febre alta, que estava incomodando a todos, é uma pessoa que está muito próximo da morte, está em vias de morrer. E então Pedro intercede pela sogra. É coisa difícil, genro interceder por sogra, mas aí está, Pedro intercedeu e levou Jesus Cristo até a casa dele para que o Senhor Jesus fizesse alguma coisa pela sua sogra. Jesus apenas tocou com a mão na mão da sogra. E esse toque foi o suficiente para colocar em ordem todo o corpo daquela senhora e fazer uma reação
tão forte que acabou todo o ataque contra o corpo em perfeita harmonia. Ela se dispôs com vivacidade, com saúde plena, porque ela se levantou sozinha. Ela se pôs de pé. Ela se pôs de pé. Ninguém levantou a sogra de Pedro. Ela se pôs de pé e imediatamente passou a servi-los. Ou seja, deve ter feito um cafezinho, se é que na época lá tinha café, mas fez alguma bebida, um chá, alguma coisa, alguma comida, alguma coisa, e serviu ao Senhor Jesus e aos apóstolos, discípulos que estavam acompanhando, uma refeição. Olha só a grande diferença. Minutos antes, ela estava agonizando, com febre alta, acamada, já de idade. E agora, rapidamente, ela recupera toda a saúde, todo o vigor, toda a disposição e todo o gosto pela vida. Um toque do Senhor Jesus foi o suficiente. Com poder, graça, misericórdia e amor. Foi um toque. E ela ficou assim. O Senhor Jesus também expulsou demônios. Olhando para a multidão, várias pessoas endemoniadas, espíritos diabólicos, com uma frase do Senhor Jesus, todos voltaram para o lugar que é reservado a eles, ou seja, o inferno. Deixando livre todos aqueles que estavam agonizantes, torturados, em desespero, e as famílias em completo desalento, porque nada se podia fazer para expulsar os demônios. O Senhor Jesus demonstrou o poder de Deus, o poder dele, dizendo: quem tem poder é Deus, quem tem poder é o Pai. O inferno tem força e é infinitamente menor do que o poder de Deus. Com uma frase, que é uma ordem, todos obedeceram de pronto e voltaram para os seus lugares. As pessoas endemoniadas se sentiram em perfeito juízo, alegres, felizes, harmonizados, famílias festejando a libertação. A palavra do Senhor Jesus traz libertação. Libertação que todos nós precisamos. Ele faz isto com uma frase, com uma pronúncia. Ele fez isto. Também, o texto diz que ele curou vários enfermos, doentes. Vamos fazer aqui uma distinção necessária entre doença e enfermidade. A doença é um desequilíbrio, primeiro espiritual, depois da alma, o psicológico, o emocional e por último do corpo. É um desequilíbrio que causa transtorno. Então, isto é doença. E a enfermidade? A enfermidade é um ataque que pode vir de fora para dentro no corpo ou pode ser gerado dentro do corpo. Isto é enfermidade. A enfermidade ataca a matéria. Mas o corpo atacado, ele desequilibra o psicológico, o emocional, a alma e o espírito. Então, a pessoa enferma também está com a alma e o espírito enfermo. Ele está doente completo. Então, o Senhor Jesus curou vários tipos de enfermidades, sarando os doentes. Assim, ele completa um ciclo numa tarde em que todo tipo de prejuízo, de ataques, de maledicência contra o ser humano, ele respondeu de pronto a cada
uma dessas alas e encerrou o sofrimento de cada pessoa, de todas as pessoas. Todas que procuraram Jesus Cristo, recebeu dele o milagre, recebeu dele a cura, recebeu dele a libertação, o ânimo de vida, a vida nova, porque ele veio para nos dar vida, vida plena, completa e eterna. Então, meus queridos, que coisa bonita que nós podemos aprender, não é? O Senhor Jesus demonstrou seu poder como Deus, Filho de Deus, para que as pessoas creiam nele. Para isto, ele realizou todos esses milagres. Jesus recebeu e atendeu a todos que tinham necessidades, sofrimentos e buscou a ele. É bom lembrar que ele só tratou quem o buscou. É evidente que tinha muito mais gente doente por ali, mas ficou na comodidade em casa, justificando, explicando, argumentando que era difícil e lá ficou na doença do mesmo jeito. Mas os que se levantaram e buscaram com fé, com determinação, a estes o Senhor Jesus acolheu, tratou, curou, libertou, transformou e deu vida nova. Pense nisto, é preciso agir. Jesus confirma o ensinamento proclamado no Sermão do Monte, realizando estes milagres. Prática e teoria. Ele ensina e pratica. Jesus atende a cada pessoa observando sua fé e sua decisão de mudar. Isso é demonstrado na busca e no esforço de cada pessoa nesse texto. Ele veio para curar, sarar, libertar, transformar e dar vida plena, vida nova. Todos que buscam a Jesus serão curados, porque naquele dia, todos que buscaram a Jesus foram curados e transformados e demonstrando fé, obediência e esforço. Se nós podemos fazer isto, se nós queremos fazer isto, se nós fazemos isto, então vamos ter o que eles tiveram. Vamos ouvir mais uma música e voltamos para as lições da vida. Um abraço, meu querido. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela
A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Estamos de volta. Um grande abraço para Flórida, Amélia, Lígia, Graziele, Pedro Carneiro. Aê! Eu disse para você que ia te mandar um abraço, Pedro. Deus abençoe você. Ivonete, Evangelina, Célia, Gabriel, Nazário, Edmilson, família Silva da Marinalva, Valdeci, Socorro, Solange, Sandra, Rosana, Mazé, Tereza, Doralice, todos aqueles que estão nos acompanhando, um grande abraço e Deus abençoe vocês ricamente. Aqueles que estão comemorando alguma coisa de bom, olha para cima, olha para Deus, demonstre a sua gratidão, diga a Ele: Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor tem me dado e pelo que o Senhor tem me feito. Se você está passando um momento difícil, olha também para cima, olha para Deus e diga: Senhor, me socorra, Senhor, me sustenta, e Ele vai te dar resposta. A resposta que você precisa, o sustento, a direção e a novidade de vida. Nós clamamos essas bênçãos e também agradecemos por tudo que Ele tem nos feito, em nome do Senhor Jesus. E agora vamos para as lições para finalizarmos o nosso programa de hoje, falando sobre os milagres do Senhor Jesus. Então, meus queridos, minhas queridas, o Senhor Jesus tem o poder de curar, sarar, libertar e dar vida plena. Hoje, Ele quer continuar o seu ministério nos curando, sarando, libertando, dando vida plena. Só depende da nossa fé nele, nosso esforço pessoal e nossa disposição de obedecê-lo. Ele nos deu todos os recursos, meios e condições para alcançarmos tais bênçãos. Ele já nos deu. Nossas doenças e enfermidades estão ligadas à desobediência a Deus. É preciso reconhecer e clamar de Deus o perdão, e daí a cura, o saramento. Enquanto apresentamos justificativas, explicações, racionalizações e argumentações, enfraquecemos a nossa fé, distanciamos de Deus, impedindo o Senhor Jesus de agir em nosso favor, e priorizamos nossa situação, deixando de viver a vida plena oferecida por Jesus Cristo. É tanta gente lamentando, e lamentação desagrada a Deus. Ele espera a nossa manifestação de fé e a nossa atitude de ânimo, esforço. É isto que Ele quer de nós. E ainda reclamamos de tudo e de todos. Isso é terrível, isso é doloroso. Quem aceita ser filho de Deus, aceita dele todos os recursos e meios, toda a graça e a misericórdia. Vamos aceitar. Tem gente que diz assim: se eu merecer, se Deus vê que eu mereço, meu querido, minha querida, esquece isto. A gente nada merecemos de Deus que seja coisa boa. Porque o que nós fizemos, eu e você, juntamos e com o nosso pecado, nós crucificamos Jesus Cristo. O que é que você acha que nós merecemos? É taca. Mas Ele, por misericórdia e amor, se dispôs a vir e sofrer o nosso pecado na cruz, recebendo de Deus o castigo que era nosso, para nos libertar e, libertando, nos tratar como filhos de Deus, dando a cada um de nós todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então, vamos pensar na disposição de Deus, na vontade do Espírito Santo, no sacrifício do Senhor Jesus e vivermos a vida nova com todas as bênçãos que Ele tem nos dado e tem para nós. Temos hoje todas as pessoas abençoadas por Jesus. No longo de toda a história. E quantas histórias nós temos de gente abençoada.
Então nós podemos olhar para a história, podemos olhar para os nossos dias e conferir. Todas as pessoas abençoadas por Jesus receberam uma missão. Realizar a missão de Cristo é motivo de prazer, alegria, realização pessoal e vida plena. Temos hoje mais doença do que nos dias de Jesus. É terrível. O mundo hoje, a humanidade hoje, está muito mais doente do que na época de Jesus. Logo, temos mais necessidades hoje do que na época de Jesus. O que está faltando para sermos curados, libertados, transformados e vivendo vida plena? O que está faltando? Falta a fé, falta a decisão, falta o esforço e a obediência. Se fizermos nossa parte, manifestando fé, buscando, com disposição, coragem, com esforço, tudo mais Ele vai fazer. O segredo do sucesso está em conhecer Deus, que é bom, e reconhecer que Ele é bom comigo, Ele é bom contigo, Ele é bom conosco. Agir em meu favor sempre. Ele sempre fez isto, Ele quer fazer isto. Deixa o Senhor Jesus agir a seu favor. Ele quer a minha cura para viver a vida plena que Ele mesmo ofereceu. A decisão de querer ou rejeitar é de cada um de nós. Eu clamo a Deus que você aceite as bênçãos de Deus. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite a orientação dEle, os cuidados dEle, a condução dEle. Aceite a missão dEle e viva plenamente para a glória dEle e para a tua alegria, nossa alegria. Eu clamo a você, em nome do Senhor Jesus. Vamos viver vida plena? Até a próxima semana, meu querido e minha querida. Um grande abraço. Deus nos abençoe. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo.